Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. O homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham permanecido ou presenciado o fato, explicaram-lhe o que havia acontecido com o demoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido demoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que este homem com espírito imundo que sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus representa? O que de fato ele quer? É o espírito de morte que arrasa e mantém acorrentado o ser humano através do medo da morte. E o medo da morte que atrapalha a fé dos discípulos, desencadeando as tempestades e impedindo-lhes de entregar-se confiantemente a Jesus. Para chegar a crer, é preciso, antes de tudo, que a palavra exerça a sua autoridade contra Satanás. Caso contrário, este lado que nos leva para a escuridão não será expulso. A imagem de um endemoniado, ela é muito forte e pode tirar o foco
de muitas pessoas possuídas pelo espírito endemoniado. A ideia de demônio muitas vezes também traduz-se de maneira muito pejorativa para nós, porque de fato é. Mas o que quer dizer isso? Diz respeito a todo o fechamento total para a ação de Deus. A presença de Jesus em nossa vida expulsa não só os porcos, não só os preconceitos, mas expulsa o Satanás do coração da gente. E à medida em que a gente começa a ter uma vida nova, isso vai incomodar. Porque para muitos é bom que você não participe da igreja, para muitos é bom que você seja um adversário da igreja, para muitos é bom que você não faça missão nenhuma, para viver a vida estéril é assim que o diabo gosta. Permitamos, sim. Não basta ter fé, é preciso uma fé que expulsa de nós as trevas e dê lugar à vida nova, dê lugar a Jesus. A imagem dos porcos diz respeito a tudo aquilo que muitas vezes nos impede de verdadeiramente anunciar o Evangelho. Para além disso, é importante ter presente a imagem de legião, que era o destacamento de soldados, mais de 2.000, a força do mal que impera. Os que possuíam qualquer tipo de deficiência, principalmente psicológica, que certamente é o caso desse homem, era expulso da família, da comunidade, ia viver nos túmulos. O nosso Evangelho precisa anunciar a boa nova a quem não tem casa, a quem não tem comida, e infelizmente a quem é colocado à margem, às vezes até em nome de Deus. Nosso Deus é o Deus que acolhe, que expulsa os demônios e dá lugar a todas as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.